Shalom, galera, e aí, beleza? Então, hoje eu quero compartilhar com vocês este presente de pai para filho. Eu quero dar ao meu filho este legado, esses conselhos, essas palavras. Eu faço de tudo para que eu possa estar junto com ele até ele chegar à maturidade, mas por via das dúvidas eu quero deixar aqui este legado. Eu quero deixar aqui uma série de palavras que eu tenho certeza que também irá edificar a sua vida. Você que é filho, você que é pai, você que é avô, você que é homem, eu tenho certeza que essa palavra, baseada em 1 Reis 2:2, onde o rei Davi dá os seus últimos conselhos ao seu filho, e ele diz: filho, seja corajoso e seja homem. Por isso, venha com a gente. Eu tenho certeza que essa série de palavras irá edificar a sua vida. Filho, em 1 Reis 2:2, a palavra de Deus nos diz: ser corajoso e seja homem. Esse primeiro conselho, como eu disse, ele tem algumas interpretações: ser enérgico, ser viril. Mas o segundo conselho, ele não tem outra interpretação, ele quer dizer exatamente o que ele quer dizer: seja homem. E o que será que Davi quis dizer quando ele disse isso ao teu filho? Ele quis dizer exatamente o que ele disse: seja homem do sexo masculino, o provedor, o protetor. Seja homem. E talvez você esteja achando engraçado ou estranho eu ensinar ou deixar um conselho para o meu filho em ser homem. Mas hoje, no século que estamos vivendo, esse conselho é imprescindível, porque temos muitas ideologias de gênero, onde estão ensinando para os nossos filhos através das mídias, e às vezes até nas escolas, ensinando para os nossos filhos que homem com homem é normal, que mulher com mulher é normal. Por isso, filho, ouça o meu conselho, ouça o conselho dessa palavra: seja homem. Não se corrompa com essa ideologia barata. Eu me lembro de quando eu era criança na escola, e sim, nós encontrávamos um ou outro garoto que era afeminado. E na hora do recreio, se destacava em meio à multidão. Era comum, um ou outro. Mas há pouco tempo eu tive a oportunidade de ir numa escola, na hora do recreio, e eu fiquei assustado com o tanto de homens afeminados, de garotos afeminados, e o tanto de meninas masculinas. E eu não acredito que isso seja por acaso. Eu não acredito que na minha época era diferente. Eu já ouvi dizer que na minha época as pessoas se escondiam mais. Não. O que eu acredito é que agora existe uma agenda, existe uma ideologia embutida em tudo. Até mesmo a alimentação, Tanto o alimento transgênico, e tem emasculado os homens, Tem inibido o crescimento de testosterona nos homens. Eu achei interessante que há pouco tempo eu ouvi um médico cirurgião dizer que os nossos filhos hoje têm apenas 25% da testosterona que os nossos avós tinham, por causa da alimentação. Por isso, filho, seja homem, se alimente direito, mas lembre-se de uma coisa: respeite a diferença. Ame todos os seres humanos, mas condene o pecado. Quando eu te digo seja homem, seja viril, seja enérgico, eu não estou dizendo para você ter preconceitos. Eu mesmo tenho colegas, pessoas próximas, que têm essa opção sexual, e eu respeito e eu espero de você o mesmo respeito. Eu vou deixar na descrição deste vídeo uma ocasião na qual eu tive a oportunidade de pregar para um homossexual simplesmente com a minha vida, simplesmente com o meu exemplo. Foi um tempo curto, mas Deus, eu tenho certeza que plantou uma semente no coração deste homem. E eu vou deixar na descrição deste vídeo o vídeo quando isso aconteceu. Por acaso eu estava com uma câmera e eu tive a oportunidade de registrar isso, de deixar esse legado. E nessa ocasião, após o vídeo, eu tive a oportunidade de ouvir este homem falando para mim: você é a primeira pessoa que eu encontro que defende a direita, que defende esse partido, que não me criticou, que não me julgou, que não me xingou. Eu encontrei com outras pessoas que eram de direita, que defendiam a família, e que me xingaram, que me ofenderam, que até quiseram me bater.
Então, filho, saiba separar, respeite a diferença, respeite a opinião dos outros, mas não se venda ao politicamente correto. Seja o que a Bíblia diz que você é, seja o que eu estou dizendo que você é, seja o que eu estou dizendo que você deve ser. E nas Escrituras, nós temos uma profecia interessante para os seus dias, filho. Ela diz que nos últimos dias seriam como nos dias de Ló. Sim, ali especificamente o texto aborda sobre comer, beber, vender e comprar, que está remetendo ao hedonismo, a essa idolatria do seu próprio ventre. Sim, nós temos que olhar historicamente para este verso e lembrar que Ló morava numa cidade chamada Sodoma. E historicamente nós estudamos, vamos ver que a prática bem comum daqueles cidadãos era o sexo entre pessoas do mesmo gênero, mulher com mulher e principalmente homem com homem. Daí veio a palavra sodomitas ou sodomizar, que remete ao sexo entre homens. E a palavra ela é clara quando diz que Deus abomina este pecado. É um pecado, mas nós temos essa ênfase sobre Deus abominar. Então é interessante para esses dias entendermos que estamos vivendo os últimos dias. Como eu disse, na época que eu estudava, você via uma ou outra pessoa. Hoje, não, hoje já é bem comum. E eu acredito, filho, que quando você estiver vendo este vídeo, isso vai ser mais comum ainda. Por isso, entenda, estamos vivendo os últimos dias. E nesses últimos dias serão como nos dias de Ló. As pessoas, sim, idolatrarão o próprio ventre, né? Buscarão mestres para si e acharão nessa prática bem comum, essa prática entre os gêneros. Então não acredite nessa ideologia barata, mas siga os passos e os conselhos dessa escritura. Estamos sim, filho, vivendo os últimos dias. Não tenha medo de ter a sua opinião formada sobre este assunto baseado na tua fé. Porque agora mesmo pode ser que algumas pessoas estejam me chamando de homofóbico. Porque na sociedade em que eu vivo, tudo que vai contra essa ideologia é chamado de fascista, é chamado de homofobia, né? E eu não me vendo ao que os outros acham. O que eu estou fazendo aqui é expressando a minha fé e eu não me envergonho disso. O que eu estou ensinando é um princípio básico. Deus fez homem e mulher. Foi assim que Deus nos criou. Por isso, filho, siga este conselho que pode parecer engraçado, ser homem. Mas eu acredito que nos seus dias isso será muito mais explícito, isso será muito mais sufocante, isso será muito mais político do que é hoje em dia. Por isso, filho, seja corajoso e seja homem.